Você já parou para pensar que usar criatividade na sua rotina pode ajudar no engajamento das suas tarefas diárias? Sabe aquela rotina que você tanto queria implementar, aquelas coisas que você tanto queria fazer na sua vida, mas não consegue porque você se sente desanimado, desmotivado, não tem graça à rotina da sua vida? Pois hoje eu vou te ensinar, com base na neurociência, como que a gente pode usar a criatividade ao nosso favor no dia a dia das nossas vidas. Que a gente tem muito em mente que criatividade é só para grandes nomes, por exemplo, como Bill Gates, como, sei lá, Einstein, são pessoas assim, artistas, pessoal da pintura, da música, mas não, você pode usar a criatividade na rotina da sua vida para deixar ela bem melhor. Muito prazer, meu nome é Amanda Salles, esse aqui é o nosso podcast. Você já parou para pensar? Nós estamos no episódio 18 e hoje eu vou te ajudar a usar a criatividade na sua rotina. Então a gente vai passar aqui, como sempre, pelas áreas do cérebro que são responsáveis pela criatividade, pela rotina. Vamos falar dos neurotransmissores também que estão envolvidos. Vamos falar um pouco o que atrapalha a criatividade e depois a gente vai para a prática de como usar isso na sua rotina e o porquê que isso vai ser bom para a sua cabeça. Vem comigo, mas antes peço, se inscreva, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que não consegue seguir uma rotina, que não consegue implementar as coisas que ela quer na vida. A criatividade vai ser a chave. E se você já tá aí pensando, poxa, mas eu não sou nada criativo, não vai dar certo isso para mim. Já tira esse pensamento da sua cabeça, já sai com esse preconceito que você tá aí, porque a criatividade está nas coisas simples. Esse canal aqui, tudo que eu trago para vocês é para ser implementado de forma simples na vida de vocês. Não é nada de mirabolante que eu vou falar aqui e talvez seja uma oportunidade para você descobrir, inclusive, que você é criativo sim. Porque, igual eu disse, a gente acha que criatividade está muito longe da nossa realidade. Mas usando ela e treinando ela para as coisas do nosso dia a dia, você pode destravar a criatividade da sua cabeça. E isso é um ótimo exercício para o seu cérebro. É inclusive neuroprotetor, né? Pode proteger aí o seu cérebro, a sua circuitaria neural, para você ter uma velhice, envelhecer bem, porque o cérebro precisa ser estimulado com coisas corretas, com coisas adaptativas para ele funcionar de uma forma boa, né? Para ele envelhecer de uma forma saudável. Assim como o músculo, o cérebro também tem que ser trabalhado de uma maneira correta para ele não adoecer, né, gente? Então vamos lá, vamos entender sobre a criatividade. Para isso a gente vai falar, lógico que é do cérebro, né? Porque ele é uma verdadeira usina de ideias. As diversas áreas trabalham juntas para gerar isso que a gente chama de criatividade, que nada mais é que a atividade de criar. Criar o quê? Qualquer coisa. E aí você pode ser criativo na hora de pensar isso, sabe? Mas vamos conhecer algumas dessas áreas aqui. Quem já acompanha os episódios conhece essas áreas que eu vou falar aqui, não é nenhuma novidade. Então vejam, como sempre eu gosto de enfatizar, a gente separa por assuntos para ser didático, mas todas essas áreas sempre estão envolvidas em vários comportamentos importantes da nossa vida. O primeiro deles é o famoso córtex pré-frontal, que está envolvido em praticamente na gerência ali de tudo que a gente quer fazer, né? Porque ele é responsável pelo planejamento e pela tomada de decisão. É aquela frase que eu sempre digo que ele é aquele que faz a gente fazer o que tem que ser feito mesmo quando a gente não quer. É o córtex pré-frontal, então ele vai ajudar nessa questão da criatividade, fazendo com que a gente imagine possibilidades e pense de forma inovadora. Outra região envolvida é o lobo, aqui no lobo temporal, temos o hipocampo e a amígdala cerebral, né? Eles estão envolvidos ali na região com memória e no reconhecimento de padrões, então eles vão ajudar a conectar ideias antigas com ideias novas. No córtex parietal, ele participa na manipulação de informações espaciais e visuais importantes para você criar imagens mentais e soluções visuais. Sabe quando você está imaginando as coisas acontecendo?
tipo, no futuro, alguma coisa assim, você tá se imaginando na praia, você tá se imaginando, sei lá, no restaurante que você queria, o córtex parietal, ele é muito responsável por essa questão da sua visualização mental, da imagem mental que o seu cérebro cria. E temos aqui o principal, esse eu acho que eu nunca falei, ou se falei em algum episódio foi muito brevemente, porque ele está muito relacionado com isso aqui, que é a rede de modo padrão. A rede de modo padrão é o pulo do gato da criatividade, porque ela é uma rede de áreas que se ativam. Oh, perdão, gente, eu tô muito gripada, a voz tá até fanha, mas vamos seguir aqui. Ela é uma rede de áreas que se ativam quando estamos sonhando acordados, viajando na maionese, quando a gente tá pensando livremente, assim, o cérebro tá divagando por aí. Essa rede, ela é fundamental para a geração de ideias criativas. Então, veja só, novamente, são várias regiões do cérebro que estão funcionando interligadas umas com as outras para gerar criatividade. É uma máquina maravilhosa e perfeita, né? Esse nosso cérebro. Mas então, você quer estimular sua criatividade? Vou falar aqui como que você faz isso. E até você já deve saber, né? Tem que vivenciar experiências novas, né? Para o seu cérebro aprender coisas novas, ter contato com novidades de todos os ramos possíveis. Então, experimente atividades como desenhar, mesmo que você seja ruim. Experimente rabiscar uma folha de caderno, como pode ser desenho abstrato, pode ser qualquer coisa. Ouvir músicas de gêneros diferentes, por exemplo, se você é aqui do estado de Goiás, como eu, e escuta muito sertanejo, vai tentar ouvir outra coisa, assim, sem preconceito mesmo, como uma atividade lúdica para despertar a sua criatividade. Sei lá, vai ouvir música clássica, vai ouvir eletrônico, vai ouvir novos ritmos que o seu cérebro não tem familiaridade. Ou simplesmente dar um tempo para relaxar e sentir tédio. Gente, tédio, descanso, relaxamento mental é uma das principais coisas que a gente tem que fazer para ser criativo. Você concorda comigo? Vê se você vai concordar comigo. Um cérebro cansado não consegue criar nada novo. Ele só vai repetir um padrão de alguma coisa que ele já sabe. Vocês lembram de eu falar em outros episódios que o nosso cérebro, ele é tão perfeito que ele quer economizar energia o tempo todo. Afinal, ele é o órgão do corpo humano que mais gasta energia relacionada proporcionalmente ao tamanho dele, que ele é pequeno, ele tem cerca de 2 quilos, 1,8 kg, ali varia, né, do sexo da pessoa, e ele gasta mais de 20% da nossa energia. Então, ele gasta muito. Ele vai querer fazer coisas virarem hábitos, como eu já expliquei no episódio de hábitos, para que você não gaste tanta energia em forma de ATP, né, adenosina trifosfato. E para isso, num cérebro cansado, ele só vai repetir padrão. Não vai conseguir criar algo novo, porque criar algo novo requer um gasto maior de ATP, de energia. Então, o que vai dificultar essas áreas, né, que eu falei para vocês a funcionarem plenamente para poder sermos criativos, né? O estresse e a ansiedade dificulta bastante essa situação, porque eles meio que hackeiam o funcionamento dessas áreas, principalmente da rede de modo padrão, dificultando a geração de novas ideias, né? Com a ansiedade, inclusive, a rede de modo padrão, ela fica meio que viciada, ela fica hiperativa e fica naqueles pensamentos ruminativos. Sabe quando você fica o dia inteiro obcecado pensando num problema, geralmente que não aconteceu, talvez nem tem probabilidade de acontecer, mas a ansiedade faz isso. Ela faz com que a gente fique obsessivo, assim, numa situação que não existe, talvez nunca vai existir, um problema, a gente fica pensando só pensamentos pro lado negativo. Então, um cérebro estressado, ansioso e cansado, ele não vai conseguir ser criativo. Portanto, meus amigos, encaixemos na nossa rotina momentos de relaxamento, momentos para a gente sentir tédio mesmo, longe de tecnologias, para poder realmente deixar o nosso cérebro viajar na maionese, porque esse é o ponto crucial da criatividade, para a criatividade vir. Porque quando a gente está relaxado, ele consegue funcionar de uma maneira mais livre e aberta.
permitindo que as ideias fluam com mais facilidade, né? Isso acontece porque nesses momentos de descanso ou tranquilidade, essa rede de modo padrão fica mais ativa. E essa rede, ela é a responsável por pensamentos espontâneos, pela imaginação e pela conexão de ideias diferentes. E tudo isso é essencial para a criatividade. Vou dar um exemplo disso aqui para vocês. Quando você está viajando de carro na estrada, e aí você fica sem internet, para de mexer no telefone. E aí você fica olhando para a paisagem, assim, para a pastagem, para tudo passando. E do nada vem uma ideia para um problema que você tinha que resolver no seu trabalho, para um problema que você tinha que resolver com seu filho, alguma coisa assim. Sabe? Vem a ideia na sua cabeça e você fala assim, nossa, você quase fala, eureka. É tipo, eu tenho certeza que o Einstein, quando descobriu a teoria da relatividade, ele estava viajando na maionese lá sentado assim e pensou assim, eureka, é isso. É essencial essa parte de ficar fazendo nada para a criatividade vir. Então, estou trazendo esse exemplo para vocês porque isso acontece direto comigo. Quando eu quero, por exemplo, aqui no canal, né? Eu tenho que criar roteiros, eu tenho que criar temas o tempo todo, toda semana eu tento postar um vídeo aqui para vocês. E aí, no comecinho, eu tava me cobrando muito, né? Com coisa que não tá no comecinho ainda, mas no comecinho, assim, nos 5 primeiros episódios. Eu me cobrava muito em temas bons, no que eu ia falar, da forma que eu ia falar. E assim, tava travando já, porque eu tava ficando muito preocupada e estressada, até com o que eu ia trazer pra vocês. E tendo conhecimento da neurociência, eu falei, peraí, isso tá errado, isso vai completamente ao contrário do que eu quero trazer aqui, completamente ao contrário da ciência que eu sei sobre o meu cérebro. Então, passei a levar de forma mais leve e encaixar mais momentos de relax time na minha vida, para ficar realmente variando, assim, pensando em nada, e quando vem alguma ideia de alguma coisa, eu tenho várias ideias anotadas. Uma dessas ideias, inclusive, foi criar esse canal, e eu demorei a tirar do papel, mas tirei, graças a Deus, deu certo, estamos aqui, né? Então, esses momentos de relaxamento são importantes, tá bom? Bom, vamos para prática. Eu trouxe aqui algumas ideias criativas para vocês de como fazer com que você consiga ter uma rotina, a rotina dos seus sonhos, de treino, de alimentação, de estudos, de trabalho, sem com que isso seja maçante. Porque nosso cérebro, ele ama uma novidade e uma recompensa. Ele libera, inclusive, a famosa dopamina quando algo é interessante ou prazeroso. Mas ele também ama previsibilidade e hábitos, né? Hábitos são aqueles comportamentos que a gente automatiza. Então, escovar o dente é um hábito. Você não pensa na hora de escovar o dente que você vai abrir a tampinha da pasta de dente, passar assim. Você não pensa para isso, porque é algo que você já faz há muito tempo e o seu cérebro automatizou para economizar energia. Então, isso já virou um hábito. Agora, o que a gente está querendo fazer virar hábito na nossa vida? Treinos, alimentação, beber água, estudar, ler, e não consegue porque são hábitos mais complexos que envolvem outros vários micro hábitos. Mas assim, só dando uma recapitulada, a gente já tem episódio sobre hábitos aqui, e se você não assistiu, vai lá. Vou deixar o episódio de hábitos no fim ou aqui na descrição para você já clicar e ir no episódio, que ele é muito bom também. Então, o nosso cérebro, ao mesmo tempo que ele gosta de novidade, porque ele quer buscar coisas novas para a nossa vida, ele também gosta de previsibilidade e de rotina. Sim, nosso cérebro gosta de rotina. A rotina, inclusive, baixa a nossa ansiedade por ter essa certa previsibilidade. O que a gente vai fazer? E com rotina, ele economiza muita energia para poder gastar com as novidades, né? Então, o truque aqui é usar a criatividade para tornar a rotina algo estimulante o suficiente para você poder começar a implementar ela, mas repetitivo o suficiente para virar hábito. Então entenda que tudo é treino. Ser criativo é treino, ter rotina é treino. Você, se é uma pessoa bagunçada na vida, não vai conseguir implementar uma rotina de cara, do nada, sem treinar, sem ter paciência com si.
E também, se você não é uma pessoa que estimula sua criatividade, não vai conseguir ter grandes ideias. Mas para a rotina, não são grandes ideias, não são ideias mirabolantes. São coisas simples, mas são coisas lúdicas. E até vocês podem dar até risada das coisas que eu trouxe aqui como exemplos para vocês. Porque assim, são coisas que você fica assim, não vou fazer isso, a Amanda tá louca. Mas é um vídeo de criatividade, gente. Se eu não trouxer inovação aqui para vocês, se eu falar mais do mesmo do que eu já falo sobre rotina, sobre comportamento, não vai ser criativo. A gente tá pensando, tô trazendo aqui esse raciocínio pra gente pensar fora da caixinha mesmo. É pra deixar o seu cérebro tomar novas ideias, se apossar disso, porque ele pode, ele consegue, ele tem muito potencial para isso. Então, para você que é adulto, para você que é pai, quer implementar rotina com crianças, né, para elas já aprenderem a importância de ter uma rotina. A criança, o bebezinho tem que ter rotina de soneca, tem que ter rotina de alimentação. Quando é mais, vai envelhecendo, já entra atividades da escola. É muito importante que elas sigam essas rotinas e que desde pequenininha elas aprendam. Agora, se você é adulto já, 30 mais, como eu, e não aprendeu a ter rotina, talvez usar isso de forma lúdica te ajude e faça com que o seu cérebro enxergue isso como mais interessante para ele. Então, o esquema aqui é transformar a sua rotina em um jogo. E isso aqui, o pessoal do marketing já sabe muito bem como que eles fazem essa questão do joguinho com a gente no contexto das vendas. Vou dar um exemplo para vocês. Acho que a maioria das pessoas já deve ter entrado no aplicativo ou da Shein, ou da Shopee, ou do AliExpress, Temu, que agora é novo aqui, relativamente novo, né, perto dos outros. Esses aplicativos, quando a gente entra neles, vocês já perceberam a quantidade de estímulos visuais que vem, estímulos sonoros que vem? Por exemplo, o da Shopee e o da Temu, que eu percebo isso bem gritante assim. Você abre eles e já abre uma roleta para você girar e ganhar bônus, ganhar moedas, ganhar descontos. Isso tudo o seu cérebro enxerga como uma recompensa. Então eles gamificaram as vendas e quando você compra, já aparece lá quando a mercadoria chega para você poder avaliar e com isso ganhar mais pontos, aumentar o seu score, ter mais bônus. Também tem na Shein, acho que todos eles têm, mas para você entrar lá, fazer o seu login diário para acumular pontos. Tipo, você entra um dia, você ganha um ponto. Se você entrar 3 dias seguidos, você ganha mais 3. Se você entrar 5 dias seguidos, você ganha mais, vai acumulando conforme você entra, você é recompensado só de entrar no aplicativo todo dia e isso vira moeda que vira desconto na sua compra. Então vocês entendam como que esse marketing mexe com a neurociência tão lindamente, mexe tanto com o nosso sistema de recompensa, que foi inclusive tema do episódio 17, foi o sistema de recompensa, tá assim, ó, como você resetar esse sistema de recompensa, deixar ele no básico, para não ficar hiperestimulando. Esses aplicativos fazem justamente isso, brincam com o nosso sistema de recompensa e fica hiperestimulando essas áreas para que a gente queira cada vez mais entrar e ganhar um bônus. Tipo assim, você entra e fala assim, não, vou só fazer meu login diário para eu ganhar minha moedinha, para quando eu for comprar, e aí tem lá oferta relâmpago que pisca na sua cara, um raio amarelo, e aí tem várias coisas que te prendem ali e você não sai de jeito nenhum do aplicativo. Então, trazer essa questão da gamificação, o termo que a gente usa é esse, gamificar. Igual eles gamificaram as vendas para você gamificar a sua rotina. Mas é claro, gente, de uma forma sempre adaptativa, nunca ao extremo. Outra coisa que ajuda muito a gamificar a sua rotina são esses dispositivos. Tipo, eu tenho ele não é um smartwatch, ele é uma pulseira inteligente só, né? Que me ajuda a monitorar a questão do meu sono. Eu sei que não é 100%, né? O que tá ali, as informações que ele me traz, eu sei que não são 100% fidedignas a realmente a qualidade do meu sono, mas me ajuda a ter um parâmetro
da minha noite de sono, do tempo que eu realmente fiquei ali dormindo. Me ajuda a ter o parâmetro das atividades físicas, né? Quando eu vou treinar, eu aciono e vejo ali mais ou menos os batimentos cardíacos das atividades físicas. Me ajuda a contabilizar passos, por exemplo. Se você é uma pessoa que está extremamente sedentária, começar controlando a sua quantidade de passos já é um grande passo na sua vida. Ajuda bastante. Então, esses dispositivos, vários aplicativos, né, que tem hoje disponíveis, por exemplo, para leitura, eu uso o Scooby, que eu coloco lá o livro que eu tô lendo, vou colocando as páginas por dia e ele me fala as porcentagens, ele me fala quanto tempo falta para eu terminar de ler o livro, quantas pessoas leram esse livro, a nota que as pessoas deram. Isso tudo é uma forma de ativar o nosso sistema de recompensa para as coisas da nossa rotina. Então vejam que talvez você nunca parou para pensar, mas isso tudo, desses aplicativos de tudo, de compra, tem ciência por trás disso, porque tudo que eles querem é fisgar a nossa atenção. Então, nesse sentido de transformar a sua rotina em um jogo, é porque o cérebro responde bem a esses desafios leves, com pequenas recompensas, né? É o princípio que eu expliquei para vocês da gamificação. Então, como você pode fazer isso? De forma simples. Você pode criar um sistema de pontos com você ou com seu filho, por exemplo, criando desafios diários ou metas visuais, tipo checklist. Eu já falei aqui várias vezes de checklist. Eu tenho meu plano, ele fica lá no meu trabalho. Vou trazer um pouco pra cá. Fica lá no meu trabalho e eu coloco todos os dias lá assim, as tarefas do trabalho, e aí eu coloco embaixo: água, treino, estudo. Para no outro dia eu ir lá e se eu bati a meta de água, eu dou um check, se eu treinei, eu dou um check, se eu estudei, eu dou um check. Todos os dias que eu me disponho a fazer isso na minha rotina, porque tem dia que eu não treino, tem dia que eu não estudo, mas água eu bebo todo dia. Então, isso, quando você vai lá e dá esse check, a sensação é muito boa, porque você ativou o seu sistema de recompensa, você reforçou essa rotina, essa atividade que você quis implementar ali, entendeu? São coisas simples, então, checklist, post-it, aplicativos, existem vários aplicativos aí que te ajudam, né, nessa questão. Usar emojis, colagens, desenhos para deixar a sua rotina visual divertida, comprar aqueles quadros, fazer um mapa mental ali, sabe? Realmente estimular a escrita, estimular as cores, o visual, para te ajudar a fazer a sua rotina ser menos maçante para você. Se é que você tem esse problema com a sua rotina, né? Se você tá caindo aí no desânimo, por exemplo, ou até mesmo com seus filhos, com toda a sua família. Vocês podem fazer esse lance de gamificação, inclusive, entre vocês. Por que que, inclusive, tem um aplicativo que tá muito famoso entre a galera aí, que chama Gym Rats, que é tipo ratos de academia. A galera vai lá e faz o check-in no aplicativo para mostrar que treinou. E tem como postar foto e tem um ranking. Então, eu tenho um grupo de estudos, eu até participava desse Gym Rats lá, e tinha um ranking no final. E no final do mês, todo final do mês, eles sorteiam brindes para quem foram os primeiros colocados ali. Tinha ranking de treino e ranking de leitura. Isso é uma forma de gamificar a rotina. Só que você tem que prestar muita atenção, porque, por exemplo, para mim, eu sou muito competitiva. Para quem é muito competitivo, talvez entrar nessas coisas com outras pessoas que envolvam terceiros pode fazer um pouco mal para sua cabeça e causar um pouco de ansiedade. Eu parei de logar no Gym Rats com essa galera, porque realmente eu sou muito competitiva, gente. É algo que eu tenho que trabalhar em mim todos os dias para eu não achar que eu tô com uma competição com o resto do mundo. Mas, e aí eu vi que isso estava me fazendo mal, porque às vezes eu viajava, não tinha como treinar, e eu ficava assim, gente, eu vou perder lá, o primeiro mês eu fiquei em primeiro lugar. E aí, tipo, aquela frase de tu é eternamente responsável por aquilo que cativas, do Pequeno Príncipe. E eu ficava assim, agora eu tenho que manter essa posição, e não sei o quê. Eu já tava ficando assim, com uma ansiedade pra treinar, pra poder colocar lá no Gym Rats pra não perder minhas posições. E eu falei, não, para com isso que você tá se fazendo mal. Eu já treino todos os dias praticamente, de forma rotineira, já virou hábito na minha vida. A não ser quando eu tô doente, igual essa semana eu não treinei quinta nem sexta.
Nem sábado, nem vou treinar hoje por causa da gripe, né? Mas assim, já é uma rotina na minha vida, já era adaptativo pra mim e eu tava fazendo esperar algo ansiogênico. Então, eu parei. Mas só um adendo, assim, porque se você é uma pessoa muito competitiva, não rola você fazer isso com outras pessoas, é só com você mesmo. A melhor forma de se comparar, de comparar a sua evolução, é com você mesmo. Então, sempre gamifique com você. É tu mesmo que tem que organizar a sua rotina, não é mais ninguém, entendeu? Outra coisa que ajuda muito, né, nessa questão do lúdico, que vai ativar o sistema de recompensa e deixar o cérebro mais engajado na tarefa, são nomes criativos. Dê nomes criativos aos seus blocos de tarefa. Então, assim, trabalho pode virar outro nome, tipo missão. Bota o nome de uma missão do 007 aí, se você gosta desse filme, bota o nome de uma missão, sei lá, Game of Thrones tem missão, gente? Eu não sei, eu não assisto série, mas tipo, uma missão do Star Wars, coloca tipo lá na sua agenda, no seu checklist, treino, modo guerreiro, estudo, hora do superpoder, sei lá. Inventa, faz a sua criatividade aflorar e não precisa ter vergonha de si, das coisas que você vai escrever para ajudar você mesmo. Cara, destrava esse rolê da sua cabeça. Por que você vai ter vergonha de fazer uma coisa que é para melhorar a sua rotina? Não precisa mostrar para ninguém. E sei lá, para que você vai ter vergonha dos outros? Se eu tô, às vezes, te falar isso aqui pode, inclusive, de destravar dessa ideia, né? Dessa rigidez cognitiva aí e fazer com que você seja mais criativo nas coisas da sua vida, né? Como eu disse, pode parecer bobo, mas funciona para o sistema de recompensa. Tanto que o marketing já sabe disso há muito tempo e coloca essas coisas, esses nomes, essas frases. Semana do super cliente, não sei o que, sabe? Para pensar. O sistema já usa isso com a gente há muito tempo, então por que você não pode usar isso ao seu favor na sua rotina, entendeu? Outra coisa que ajuda bastante é essa que eu faço: usar trilhas sonoras ou aromas ou cores diferentes para cada parte do seu dia. Nós somos seres extremamente sensoriais, temos aí o olfato, tato, paladar, a visão. Vamos fazer essa parte sensorial trabalhar a nosso favor para estimular meio que automaticamente essa viradinha de chave da nossa rotina. Por exemplo, uma playlist específica. Quando eu vou ler, eu gosto de ficar lendo na rota do ônibus, porque eu saio do trabalho de rota e vou para academia. Então eu já coloco o fone e eu coloco música clássica para ler, porque eu não quero nada com voz, né, de alguém, só o instrumento ali. Geralmente eu coloco o Vivaldi, que ele faz o povo sentar o dedo no violino assim, ó, e fica animadão, e aí estimula muito, assim, meu cérebro fica acordado. Tanto pra ir quanto pra voltar, né, que a rota passa aqui 5 horas da manhã pra me buscar, então eu boto Vivaldi. Ou quando eu já tô bem de boa, assim, de energia, eu coloco Chopin, que é só no piano, é lindo de escutar, inclusive às vezes eu paro só escutando. Mas pra ler eu faço isso, então eu tenho essa trilha sonora, esse tipo de música específico pra ler. Quando tá chegando perto da academia, quando o ônibus entra na rua da academia, eu troco a playlist. Pra quê? Pra playlist de academia. E isso já faz virar a chavinha automaticamente. De tipo, pra treinar, eu gosto de escutar muito hip hop. Dos antigos, tipo 50 Cent, Eminem. Eu gosto muito de escutar hip hop. Então eu já guardo ali o meu livro e coloco hip hop e já desço do ônibus assim. Já desço igual um manda quebrada, incorporada já. Que é a hora do meu treino e eu quero ter energia, eu quero pegar peso ali e então eu uso essas playlists ao meu favor, principalmente na hora da leitura e na hora do treino. Outra coisa que pode ajudar, e eu inclusive comprei essa semana pra mim, aromas diferentes. Eu comprei essa velinha aromática aqui, da minha colega de trabalho, né, daqui de Anápolis, é o Hanna Velas e Aromas. E eu gosto muito de coisas cítricas, de cheiros cítricos. Então ela é de chá branco e extratos cítricos. Gente, isso aqui não é publi, tá? É só porque eu comprei mesmo pra isso, pra essa finalidade. E é um cheirinho muito gostoso. E eu deixei ela aqui e hora ou outra eu acendo a vela, né? Eu ia falar ligo a vela. Hora ou outra eu acendo a vela aqui e eu já estou associando esse cheiro de extratos cítricos, de coisas cítricas, com o meu momento de trabalhar, de estudar aqui no escritório. Então, veja que
O próprio fato de entrar no escritório e sentir esse cheiro, eu já falo assim, já vira em partes que você não tem consciência. Essas partes já, é hora de, né, ativar o modo caverna aqui. É hora de estudar, é hora de... esse cheiro aqui, toda vez que o seu cérebro pensa, né? Toda vez que a gente sente esse cheiro que a Amanda tem que sentar pra estudar. Toda vez que a gente escuta hip hop, porque é hora do treino, bora, né, botar um gás aqui. Toda vez que escuta música clássica, a gente tá lendo. O seu cérebro vai associando essas coisas. E isso ajuda a você ter um gás ali na hora, né, de virar a chavinha das tarefas do seu dia a dia. Então, ajuda mesmo a entrar nesse modo automaticamente, como se fosse um ritual criativo mesmo. Desenhar ou escrever sua rotina, eu falo também em quase todos os vídeos. A importância da escrita para todos os âmbitos da sua saúde mental, do seu comportamento. Escrever não só os seus problemas, mas escrever no vídeo passado, né? Eu falei sobre escrever coisas das quais você é grato, ajuda muito a ter... ativar o sistema de recompensa de uma forma adaptativa, né? Então, escrever a sua rotina como se fosse uma história, por exemplo, uma narrativa. Criar um diário ilustrado ou uma narrativa do seu dia ideal. Isso é muito bom para adolescentes, né? Inclusive para estimular a escrita, a narrativa, né? Nessa fase da vida. Imaginar que você, nessa narrativa que você está criando do seu dia ideal, que você é o personagem principal de uma série sobre a sua vida. Porque, afinal de contas, você é o personagem principal da sua vida. Então, por que não escrever isso, que vai ajudar no ato criativo, que vai ajudar você a se engajar mais nas tarefas do seu dia? Porque, por que não? Entendeu? Pergunta que você tem que se fazer para todas essas coisas que você tá aí torcendo a cara, para mim, que eu sei que tá, por que não? Qual que é o problema? Se isso aqui só vai me ajudar em vários sentidos, a gente tá aqui para tentar te ajudar. Lembra disso, né? Eu quero ser útil para você de qualquer forma. Isso aqui tem que ser útil para alguém, entendeu? Então, isso ajuda também no engajamento e ajuda na sua imaginação e aumenta, inclusive, o envolvimento emocional que você tem com a sua rotina, porque você está contando uma narrativa ali para você. Então, por que filme, série, livros, a gente se envolve tanto? Porque é uma narrativa que está sendo contada ali pra gente, a gente se emociona com essas coisas. Então, por que a gente não leva isso para a rotina da nossa vida, pro nosso dia a dia? Também é uma forma aí de ativar a sua criatividade para você conseguir implementar as coisas que você sempre quis na sua rotina. Então, gente, já encerrando aqui com vocês, era isso que eu queria trazer, né? Ser criativo é ter a capacidade de ver o mundo de forma diferente e dar vida a uma visão única que é sua, criando algo que só a sua mente pode imaginar. Então veja o tanto que é interessante, é algo que só você pode criar, só você pensou em alguma coisa específica para sua vida e ninguém mais vai pensar. Você pode, sei lá, contratar uma consultoria minha um dia e falar assim, Amanda, cria a minha rotina aqui de uma forma criativa. Eu vou tentar fazer da melhor forma possível, mas eu não sei ali o fundo da sua vida, das coisas que te trazem boas lembranças da sua infância, que você pode implementar na sua rotina. Eu não sei a cor que te remete ao quê, o cheiro que te remete ao quê. Tipo assim, sabe? Então trabalhe por você, melhore a sua rotina, melhore as suas questões adaptativas da sua vida com criatividade para ser mais leve, gente. Vamos ser mais leves com a nossa vida. Então não importa de onde você esteja, qual é o seu caminho, o que você está fazendo, é uma oportunidade de redefinir o seu dia a dia em qualquer contexto da sua vida. E assim, extrapolando para quem é gestor, para quem é líder de alguma coisa, de igreja, de trabalho, que seja, tem como usar essas coisas criativas para a sua equipe, para engajar a sua equipe também. É uma vertente aí da neurociência dentro do business, dos negócios, que está crescendo muito e tem como você treinar como líder, como gestor, essas coisas na sua equipe que ajuda bastante no engajamento dela e pessoas engajadas produzem mais, criam mais. Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês de como usar a criatividade na sua rotina. Não precisa ser nenhum Einstein, não precisa ser nenhum Bill Gates da vida, não precisa ser nenhum Michelangelo para você ser criativo.
Espero que tenha passado a mensagem, espero ter sido útil mais uma vez. Agradeço demais o pessoal que está aqui me ajudando. O canal deu uma arribada, como eu falo, entre aspas, deu uma subida e eu estou muito feliz com isso, estou muito motivada, estou muito engajada a criar novas coisas, trazer novas ideias para você, pra gente parar para pensar. E esse foi mais um episódio. Não esqueça de deixar aqui sua curtida, seu like, seu comentário, se inscrever no canal e fica aí com os próximos vídeos, com ideias dos outros vídeos aqui que eu já tenho gravado para vocês assistirem na sequência desse. Tchauzinho e até mais!